Bom, pessoal, atendendo a pedidos aí, hoje a gente separou o dia para contar detalhes a respeito do nosso Lago Vitória, né? É um assunto que chama a atenção de muita gente, porque primeiro por ser um lago relativamente grande numa residência, segundo por conta da quantidade de espécies vegetais que a gente tem, e terceiro, principalmente, por conta do sistema de filtragem e da biologia envolvida no lago. É um assunto que muita gente me pergunta detalhes e é meio complicado ficar passando a resposta textualmente. Então a gente vai gravar esse vídeo para contar para vocês um pouquinho sobre o funcionamento do lago. Então, esse lago, ele tem 70 metros quadrados de superfície, 70 mil litros de volume e 1,70 m de profundidade lá naquele ponto central aonde está se desenvolvendo essa ninféia vermelha. Então, se a gente observar aqui, inclusive, ó, eu vou tentar apontar, bem no centro a gente tem ali o início do desenvolvimento de um botão floral. Então, essa ninféia maior, que tem as folhas arroxeadas, ela nasceu talvez de um broto ou de uma semente que germinou de uma ninféia que eu tinha em vaso. Então caiu ali, provavelmente uma semente, e ela se desenvolveu no lodo que forma naturalmente no fundo do lago. Então, a partir do ano de 2019 foi a última vez que eu drenei esse lago. Então, assim, como é que funcionava antes, né? Eu não tinha um sistema de filtragem eficiente e eu queria atingir o equilíbrio natural da biologia do lago sem depender de um sistema de filtragem mecânico muito elaborado, que é o que os laguistas fazem normalmente. Então, todo mês de novembro, eu drenava meu lago, limpava a sujeirinha que ficava ali no fundo e com as águas das chuvas, né, na estação do verão, eu enchia de novo. 2019 foi a última vez que eu fiz isso. Em 2020, eu meio que coloquei para mim mesmo que eu ia dar um jeito desse lago funcionar. E aí eu desenvolvi um sistema de corredeira, que eu vou mostrar mais para frente no vídeo, e esse lago, em 15 dias, ele que tinha uma água verde, cor de sopa de ervilha. Editor, coloca aí a foto do lago, sopa de ervilha, para a gente ver como é que era. E a partir desse sistema de filtragem com a recirculação de água, em 15 dias ele clareou. Só que o que acontece? O que faz com que a água fique verde? As algas em suspensão. Então, a dinâmica biológica fez com que essas algas morressem. E elas vão ficar onde? Elas vão decantar. Elas vão cair, se acumulando no fundo do lago. Então, o ano de 2020, 2021, eu não drenei o meu lago. Agora a gente está no final de 2022 enquanto eu gravo esse vídeo. Esse lago já faz quase 3 anos que não está sendo drenado, então tem muita matéria orgânica, resto de planta, resto de alga, matéria orgânica ali acumulada. Eu entrei semana passada aqui para plantar umas ninféias e eu tenho cerca de 25 centímetros de lodo, um lodo meio fofo ali, né? Não é um lodo compactado. E é ali que essa ninféia se desenvolveu. Então o que está acontecendo aqui hoje é que o enraizamento das minhas plantas, ele está começando a ser sucedido de uma forma natural e eu quero mostrar outro detalhe aqui para vocês. Bom, pessoal, então o que está acontecendo aqui no nosso Lago Vitória, né? A gente tem o seguinte sistema de funcionamento. Eu tenho a minha superfície de 70 metros quadrados, parte dela está embaixo da laje da minha casa, né? Então cerca de 2 metros mais ou menos é essa região aqui, ó. Então aqui eu quis fazer uma brincadeira de criar
um mini pântano, uma área para abrigar animais e peixes, né? Como se fosse um pequeno berçário protegido. Então aqui eu tenho um desenvolvimento espontâneo de samambaia, né? Que cresceu aqui sozinha. Eu tenho o lírio da paz que eu plantei ali e ele está se desenvolvendo muito bem. Para quem não sabe, o lírio da paz é uma planta que ela aceita a condição palustre, né? Então ela pode ser desenvolvida nessa condição dentro da água. E ali eu tenho o retorno da bomba. Então a gente pode observar que existe ali um fluxo de água. Não sei se a câmera vai captar ali, a gente mostra isso no detalhe daqui a pouco. Tem um fluxo de água que sai dali. E na face oposta, eu tenho um dreno que hoje não está funcionando, mas ele vai funcionar muito em breve, que é a condição que eu tenho, que a água chega numa extremidade, sai pela outra extremidade, então essa água percorre todo o lago, fazendo com que o sistema de filtragem seja mais eficiente. A regra número 1 para você fazer entrada e saída de água de aquários e lagos é fazer com que elas fiquem em faces opostas. Então a gente tem essa condição ali e aí eu tenho uma série de plantas em desenvolvimento. Mas as coisas que me deixam mais assim, animado, satisfeito que estão acontecendo é o desenvolvimento espontâneo de algumas situações. Então eu já falei ali da minha ninféia vermelha, esses inhames pretos aqui, né, que é a Colocasia esculenta, ela está desenvolvendo também de uma forma natural. E aqui a gente tem, olha que interessante, o mini papiro, né? Ele está desenvolvendo aqui colado, olha só que curioso, na lona, que é a manta de bidim que protege a minha lona. Esse lago ele é impermeabilizado com uma manta vinílica, tá? E aí ela é protegida, essa manta, por uma superfície de bidim, que é o geotêxtil. Então o mini papiro ele está enraizando aqui no bidim, então isso aqui cria uma condição, ó, que daqui a pouco essas plantas vão estar como se estivesse desenvolvendo na beira de um lago natural. Aí a gente tem musgo que está crescendo aqui também, depois a gente vai filmar no detalhe. E o que eu criei aqui recentemente é esse berçário de ninféia, né? Aproxima um pouquinho para a gente mostrar que o fundo dessa parte do lago está preenchido com seixos, né? Então eu joguei aqui aproximadamente 10 sacos de seixos para que eu tivesse ancoragem na raiz das ninféias. Então a ninféia ela pode se desenvolver no lodo, mas ela precisa estar com a raiz ancorada em algum lugar, e a pedra ela funciona para essa finalidade e também para juntar, para reter matéria orgânica, né? Todo tipo de sujeira que for caindo aqui vai reter na pedra e depois a planta vai se alimentar dessa matéria orgânica. Então a gente fez um berçário aqui colocando seixos, né? Não deixei a lona exposta. Lá no fundo, aqui a gente tem uma profundidade de 50 centímetros e aonde está a outra ninféia lá de 1,70 m. Então lá ela está enraizada no lodo, mas aqui eu não tenho lodo, então eu fiz essa ancoragem com as pedras. Bom, pessoal, então o que eu estava falando é que aqui, ó, já começou o desenvolvimento de musgo diretamente no meu bidinho, olha que legal. Então é uma situação que vai dando
esse aspecto natural, né? E esse aí é o retorno da bomba, né, que eu comentei, onde a água ela entra por uma extremidade para depois transbordar pela outra, que a gente consegue ver onde tem a nossa corredeira, que eu vou mostrar agora em seguida. Bom, pessoal, então o que acontece aqui? Idealmente, o lago, quando ele tiver 4 dedos com o nível mais alto do que está hoje, ele vai transbordar por aqui. Então vocês conseguem observar essa água aqui voltando? Essa água, pessoal, ela está sendo puxada por uma pequena bomba que está conectada nessa mangueira. E aí eu estou fazendo um sistema de sifonamento mecânico. Essa mangueira cinza é um sifão natural. Está drenando a água do lago e jogando na corredeira. Mas ele não está sendo suficiente para o volume de água que eu preciso tirar do lago para a bomba de retorno jogar ali onde a gente viu embaixo da minha varanda. Então eu conectei uma pequena bomba que está fazendo um sifão mecânico para que a corredeira continue funcionando. Fala, mas Paulo, por que você tem que deixar essa corredeira funcionando? Vamos lá. Eu tenho aqui a seguinte situação. Essas plantas que estão desenvolvendo, vocês estão vendo a água aqui, ó? Dá para pegar? Olha o fluxo de água que eu tenho na minha corredeira. Todas essas plantas, pessoal, elas estão vivendo numa condição de água permanente. Então, se eu interromper o fluxo de água da corredeira, todas essas plantas vão morrer. Então isso não pode acontecer. Eu preciso sifonar a água do lago, mecanicamente ou de uma forma natural, para continuar dando condição para que essas plantas vivam em permanente contato com a água. Quando o lago estiver cheio até a boca e transbordar, isso não vai ser mais necessário, eu desligo o sifão que eu acabei de mostrar. Então o que acontece aqui? Qual que é o segredo do lago para ele funcionar e ter a água transparente com um sistema tão simples e natural de filtragem? Essa caixa, né, que a gente está vendo a água correr, ela tem aproximadamente 50 centímetros de largura e 30 de profundidade, 100% recheada com seixo. Então essas pedras aqui, elas vão captando todo tipo de sujeira. E aqui também se desenvolvem micro-organismos que vão fazer a decomposição da matéria orgânica, criando uma condição ali de tratamento dessa água. Então isso aqui não é uma corredeira para ser estética. Assim como a gente faz na arquitetura, eu também faço no paisagismo a aplicação do mesmo princípio de que as coisas elas não bastam ser bonitas, né? Elas têm que ter uma função. Então a função dessa corredeira, essa corredeira é bonita, óbvio, faz parte do paisagismo, mas a função dela é que ela é um sistema linear de filtragem, né? Eu tenho 32 metros de extensão, uma caixa de 50 por 30 centímetros, repleta de brita, na verdade seixos, que estão aí incorporando essa matéria orgânica e fazendo com que a sujeira ela vá se prendendo ao longo do caminho para chegar finalmente aqui nessa região, onde eu tenho uma valeta. Então isso aqui, pessoal, é muito mais profundo do que a gente enxerga. E se eu colocar a mão aqui, ó, olha o que é isso. Lodo. É o mesmo lodo que tem lá no fundo do meu lago. Isso aqui é um substrato riquíssimo para o desenvolvimento de plantas aquáticas, tá? E aqui a gente fez essa piscina, que é para parar o lodo, para evitar que o excesso dele vá
até o último estágio do meu filtro, que é essa piscina, tá? Então assim, no meio de todas essas folhas aqui de inhame preto, eu tenho uma piscina de 2.500 litros repleta de argila expandida, olha só, né? Que essa argila expandida ela serve para fixação das bactérias, né, que vão filtrar a água. Então, a água do lago cai aqui. Aqui dentro tem uma única bomba, e o grande milagre do Lago Vitória é que eu tenho uma única bomba de retorno para que essa água volte para o meu lago e saia naquela cascata que vocês viram embaixo da laje, no meio das plantas, dos lírios e das samambaias. E aí, pessoal, algumas pessoas às vezes fazem a seguinte pergunta: mas Paulo, não dá para ter esse sistema de filtragem do lago sem bomba? E aí? O que você acha, Iago? Não. Por que não? Porque precisa recalcar a água. Exatamente, pessoal. Então assim, num milagre não tem jeito. Então assim, eu tenho que ter um jeito da água que desce subir. A água desce por gravidade. Ela tem que subir de alguma forma, ela tem que subir através de um bombeamento. E aqui a gente tem uma única bomba. Para vocês terem uma ideia, pessoal, grandes empresas que fazem lago aí de renome, eu já peguei orçamento para fazer um sistema de filtragem aqui, entre aspas, padrão, né? O que a gente fez aqui foi um sistema natural de filtragem, né? Mas um sistema mais elaborado, ele precisaria de 8 bombas para ficar circulando a água para a gente limpar essa água. E aqui eu tenho uma só, mas tem que ter uma para a água retornar. Então agora eu quero mostrar para vocês a qualidade da água que chega até aqui. Bom, Paulo, mas você fala que a qualidade da água do seu lago tá boa. Como é que eu vou saber se eu olho e fica tudo preto no fundo? Bom, o fundo desse lago é preto porque a lona, na verdade, a geomanta, que é o bidim, é dessa cor. Então você não enxerga a profundidade do lago, porque você tem essa questão aí do fundo preto. Nesse trecho, que tem 50 centímetros de profundidade, a gente enxerga os seixos. E aí, essa é a cor da água do Lago Vitória. É a mesma água que sai filtrada da sua torneira. E eu não vou beber. Mas tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Meus bebês. Dá um zoom aqui, Iago. Vocês conseguem ver essa folhinha ali, ó? Ali é um bebê Vitória Régia, pessoal. Então, aqui no meu berçário de ninféa, eu consegui, das dezenas de sementes de Vitória Régia que germinaram, separar 2 plantas. Uma é aquela mais na frente e outra é essa que está do lado num vaso. Essas mudinhas de Vitória Régia estão desenvolvendo aqui no berçário de seixo, e a minha expectativa é fazer com que elas cresçam um pouquinho mais para daí eu plantar no lodo do meu lago. O ano passado, né, historicamente, eu tive 2 Vitórias Régias até agora, lembrando que é uma planta anual, ela vive um ano e depois morre, isso é a natureza dela. Elas estavam crescendo num vaso, uma grande caixa d'água que eu tenho ali no fundo, e eu acho que... Vamos tentar mostrar a caixa d'água aqui, Iago? Lá no fundo, ó, olha lá. Exatamente, ó. Lá no fundo, os peixinhos nadando, e a gente consegue observar muito discretamente um tanque azul. Então é ali. Aliás, olha que imagem bonita, hein? O reflexo da casa no lago. Essa é uma das vantagens do fundo negro, né? Então o que a gente tem aqui é a minha Vitória Régia, que historicamente crescia naquele tanque azul, que é uma caixa d'água, e agora a minha expectativa é fazer com que ela cresça
direto do lodo. Lembrando que se ela crescer direto do lodo, ela vai ter muito mais área para desenvolvimento de raiz, vai ter muito mais nutriente para captar, então a expectativa é que ela fique bem maior. Vamos torcer para essas mudinhas de ninféia crescerem bem, para eu conseguir plantar ali no fundo e aí eu vou compartilhar com vocês. E um item que eu não me esqueci de falar, e eu vou encerrar o vídeo falando sobre a sustentabilidade no paisagismo, é o seguinte: eu falei que o nível desse lago estava baixo, né? E aí agora ele está quase transbordando, que é o normal. Então, Paulo, como é que você faz com que o lago fique mais cheio? Aqui, pessoal, eu tenho... Quem conhece o que é isso aqui, ó? Né? Isso aqui, dá para ver as marcações, esses númerozinhos. Aqui a gente tem um pluviômetro. Toda vez que chove, capta a água por aqui e a gente consegue marcar o quanto está chovendo. Então, ocorreram duas grandes chuvas na semana passada, uma de 30 milímetros, uma de 20 milímetros, nem é tão grande assim, mas isso foi suficiente para acontecer isso aqui, ó. Esse tancão aqui, ó, é uma cisterna de 12 mil litros, quisera eu que tivesse 20, de 12 mil litros que eu capto toda a água de chuva, e essa mangueirona preta que vocês estão vendo aqui é a mangueira da minha bomba. Lá dentro tem uma bomba, eu ligo a bomba e transfiro a água que eu captei pelo meu telhado para o lago. E aí, para encerrar o vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que é o sistema de captação de água de chuva. Chega aí. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma calha que capta a água de chuva, cai por esse condutor que vai para baixo da minha laje, e eu vou te mostrar o que acontece lá embaixo agora. Então, pessoal, esses dois canos brancos, eles são os responsáveis por trazer a água da chuva para esse filtro azul aqui, que é um filtro que tem a finalidade de captar folhas, animais mortos, qualquer coisa que vai parar aqui nessa tela que fica lá dentro, e depois esse filtro está enterrado, tem a saída dele aqui, mais um cano que leva finalmente para a cisterna que vocês acabaram de ver. Então, o que acontece aqui é um sistema completo de arquitetura sustentável com paisagismo autossustentável. Eu tenho a minha casa, que é uma casa ecológica, eu estou captando a água da chuva, eu reservo a água da chuva numa cisterna, eu transfiro essa água para o meu lago e o lago ele tem toda essa dinâmica que vocês acabaram de ver aqui no vídeo. Então eu espero que isso tenha esclarecido algumas dúvidas aí de vocês e também estimulado a fazerem parecido com o que eu fiz aqui, porque a satisfação de você ter esse sistema na sua casa, só quem tem mesmo para saber. Então, se tiver mais alguma dúvida, alguma curiosidade a respeito do funcionamento aqui do lago, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo para você. Um abraço!